Venho hoje à tribuna para repor a verdade a respeito do Ministério da Educação. Ontem, o senador Humberto Costa fez um discurso relatando uma situação do Ministério que realmente, senhor presidente, não procede. Temos aqui ao lado de Vossa Excelência o senador Pedro Chaves, conhecedor profundo dessa área da educação. É importante que possamos mostrar ao Brasil a maneira como o ministro Mendonça Filho recebeu o Ministério. Nós temos que dar o diagnóstico correto da situação com que ele recebeu o Ministério. O IDEB, ou seja, a avaliação feita para o ensino básico no país, ele está estagnado desde 2011, todo o período do governo do PT. O desempenho em português, matemática, é menor do que em 1997. O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, veja os dados da educação no país. Não é o Democratas falando, é o PISA. 51% dos estudantes abaixo do nível 2 em leitura. 70% abaixo do nível 2 em matemática. 56% abaixo do nível 2 em ciências. 43% dos jovens não concluem o ensino médio. 1.700.000 jovens que não estudam e nem trabalham. Esse é o diagnóstico. Esta é a realidade que o ministro Mendonça Filho recebeu o Ministério da Educação. Mas, realmente, o que é que rapidamente ele conseguiu fazer? O ministro Mendonça Filho, posso dizer que ele agiu como um cidadão que recebe um médico que recebe um paciente em parada cardíaca e ressuscita o paciente. O ministro Mendonça Filho, ele ressuscitou a educação no país. O PT, durante 13 anos, nunca fez nenhuma mudança. Zero. A reforma do ensino médio, senador Pedro Chaves, Vossa Excelência, que conhece da matéria, sabe que é a maior revolução no ensino no país. Nós daremos uma oportunidade aos jovens ter interesse agora em fazer o ensino médio, podendo optar, sim, por um curso profissional e tendo a opção também amanhã de fazer a sua carreira profissional. Quero deixar claro que o ministro Mendonça Filho irritou enormemente o PT. Na hora que ele conseguiu fazer uma reforma do ensino médio que revolucionou a educação no país, isso realmente o PT não perdoa. Não perdoa. Como é que pode um ministro, em 6 meses no mandato de ministro, revolucionar a educação no Brasil? Aí, de repente, chegam e dizem, olha, mas agora ele estaria impedindo o programa Ciências Sem Fronteiras. Não, de maneira alguma, presidente. Ele, hora nenhuma, disse isso. Ele disse, vamos reformular o projeto Ciências Sem Fronteiras. Vejam, os senhores, um dado que é estarrecedor. O que é Ciências Sem Fronteiras? O governo hoje está gastando 3.248 bilhões por ano para que o estudante faça 1 ano ou 1 ano e meio do seu curso na faculdade no exterior. Ora, está se mantendo a graduação, a pós-graduação, está mantendo o doutorado, o pós-doutorado, está mantendo todas as áreas como jovens talentos, pesquisador visitante, mestrado profissional, todas essas áreas estão sendo mantidas. Agora, um estudante da faculdade que vai para os Estados Unidos ou outros países para poder fazer 1 ano só da faculdade, vocês sabem o que é que isto custa hoje
para o Brasil, um jovem hoje, que vai fazer um ano de uma faculdade no exterior, ele custa R$ 114.752. Qual é o resultado disso? Quase nenhum. Porque os alunos não são monitorados, não são acompanhados. Para vocês terem uma ideia, das 50 faculdades de medicina, das 50 faculdades hoje credenciadas nos Estados Unidos, apenas 3 hoje constam de um relatório que as credenciam como sendo faculdades dentro de um padrão das 50 melhores daquele país. O que nós estamos assistindo, para concluir, senhor presidente, é que nós não podemos, nesta hora, deixar de priorizar aquilo que é fundamental para a educação no país. Ou seja, é fundamental um jovem poder ir para o exterior, ele terá a mesma condição na Bolsa da CAPES, ele terá no CNPq, fazendo a área da pesquisa, na sua pós-graduação. Agora, é importante nós darmos a um jovem, no período da faculdade, a oportunidade de ficar um ano apenas, sendo que o próprio ex-ministro do PT definiu isso como sendo, muitas vezes, o que ele diz aqui, exatamente como sendo um turismo sem fronteiras. Turismo sem fronteiras, dito exatamente pelo ministro. Veja bem a fala do senhor ex-ministro do governo Dilma Rousseff. Sobre ciência sem fronteira, fala dele, agora. Não havia dinheiro para continuar, era preciso suspender o programa, o que fizemos. Não tinha dinheiro. Ele mesmo disse isso, o último edital foi em 2014. Segundo ponto, ainda não há dinheiro, isso o Renato Janine dizendo, ainda não há dinheiro, não haveria como reabri-lo, mas se eu fosse ministro, não reabriria antes de completar a construção de creches. Olha a construção de creches no governo Dilma, a proposta dela entregar, e das 6.000 creches, entregou apenas 2.000 creches. Olha aqui, o que é que o ex-ministro Janine disse? Um dos problemas foi o fato de não haver um monitoramento constante dos alunos. Muitos ficaram soltos demais. Turismo sem fronteira. Não somos nós que estamos dizendo, não. É o ministro Renato Janine Ribeiro. Concede a parte, senhor. Infelizmente, eu preciso de concluir. Vejam bem o que ele continua dizendo. Mas nós mesmos do MEC pensávamos, é justo pagar $100.000 por aluno, quando com isso poderíamos fazer creches que eram então uma prioridade. Se é verdade que o MEC cortou o programa para colocar o dinheiro na merenda escolar, está correto. Repito, está correto. Essas palavras não são nossas, Magno Malta. São do ex-ministro Renato Janine, que mostrou que o Ministério da Educação foi usado para captar apoio político numa reta final de um mandato desastroso da presidente Dilma, onde ela autorizou 10,6 bilhões em obras, sem orçamento. Está aí, todos esses elefantes brancos aí, essas situações hoje aí das creches, das escolas intermináveis. Este é o quadro que nós estamos vivendo. Então, eu tenho certeza absoluta, quando a sociedade e a população que nos acompanha nessa hora vê que o custo para um jovem fazer um ano de faculdade no exterior custa exatamente 4 anos que é pago para um jovem fazer numa instituição parlamentar, numa instituição particular no Brasil, o ProUni e o FIES, um ano no exterior, você dá para fazer 4 anos numa faculdade particular no Brasil para 3 alunos. Mas um outro dado para concluir. O curso de graduação, ele atende 35.000 bolsistas. Sabe o que o ministro fez? O ministro pegou esse dinheiro, como médico posso atestar,
Hoje, nós temos aí uma alimentação às crianças hoje, na merenda escolar, que deixa a desejar, porque é incompatível com a realidade, nunca foi reajustada. Ele repassou todo esse dinheiro para poder alimentar, agora sim, um número, 39 milhões de alunos no país. 35 mil, ele hoje está passando a alimentar 39 milhões de alunos. É opção. Agora, é justo você querer que o ministro que revolucionou a educação, que promoveu a maior mudança já vista no país, que é exatamente a mudança do ensino médio, que tem a coragem de buscar dinheiro e priorizá-lo nas áreas mais fundamentais, chegar a dizer que o ministro está cortando verba. Ministro Mendonça Filho, sem dúvida nenhuma, não só ressuscitou, como revolucionou e mostrou sua competência administrativa à frente do Ministério da Educação. É um orgulho para todos nós do Democrata. E deve deixar claro, para toda a educação brasileira hoje, na parte do governo, na área da educação, todo mundo respeita pela competência que tem e a capacidade de poder promover todas essas mudanças que, em tão pouco tempo, conseguiu alterar e colocar o Ministério da Educação como sendo um ministério não de troca de apoio político, não de troca de voto no Congresso Nacional, mas um Ministério da Educação para resgatar a educação e dar condições aos jovens, aos estudantes brasileiros. Sai de uma parte, senador, na sua conclusão. Eu só quero dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência é bem-vindo para a nação de bom tom e de boa saúde. O ministro Mendonça Filho tem feito um trabalho exemplar. Primeiro porque ele não fez caça às bruxas, mas levantou e trouxe à tona aquilo que era mentira e o que era verdade. Essa revolução feita pelo ministro é porque o PT não suporta lidar com quem lida com a verdade e não suporta ouvir alguém dizer que fez alguma coisa em que eles insistentemente disseram que era eles. Por exemplo, eu soube agora que eles estão entrando contra a coroa portuguesa, que eles estão processando Portugal, porque está provando que foi Lula que descobriu o Brasil, não foi Pedro Álvares Cabral. E está pedindo uma segunda indenização, porque foi Lula também que rezou a primeira missa. Então é o seguinte, eles não suportam. Semana passada eu estava viajando, parei na estrada, estou lanchando com minha esposa e 2 amigos. 2 mulheres se aproximam e dizem, nós somos do PCdoB, estamos de olho em você, de olho em mim. Por quê? Eu não represento vocês. Vocês nunca votaram em mim, mas nós estamos de olho. Foi andando de costas, chegou na porta e disse, pessoal, olha, está envolvido em todas as delações premiadas, esse senador aí, é crime estar envolvido em delação premiada. Eu disse, você acha que você está olhando para a Jandira Fegali? É Magno Malta que está sentado aqui. Você está olhando para quem? Para Aldo Rebelo? Você está olhando para Magno Malta. Teu espelho está errado. Então essa mentira comunista de você insistir que o outro é aquilo que você quer. Então é como eles vão suportar conviver com essa verdade, dessa mudança no ensino médio, implementado por esse jovem ministro. Ontem eu vi 3 discursos cara de pau aí onde o senhor está. 3 senadores que eu só não dei o óleo de peroba por amizade. Esse governo que aí está, que já produziu 14 milhões de desempregados. Esse governo Temer pode ser o maior incompetente do mundo, mas 13, 14 milhões de desempregados é deles. Quem destruiu o Brasil foi eles. Eles começaram a falar de honra agora, como se os presos de Curitiba não tivessem nada com eles. E agora, eles se levantaram no arrobo de enfrentar a sociedade brasileira e dizer que eles são a favor, porque é maravilhoso ser, do projeto de abuso de autoridade e que eles votarão contra porque precisa permanecer o foro privilegiado. E agora estão trabalhando nos estados para que se vote na nova reforma, mamãe me acode, essa reforma política, a reforma eleitoral,
para que se implemente o voto de lista. E o voto de lista nada mais é do que uma caixa preta para esconder a cara suja de quem sujou a cara na corrupção e não tem coragem, não terá, de botar a cara na rua para ser confrontado com o povo. Esse é esse PT que está indo para as redes sociais tentar criminalizar uma atitude das mais positivas, das mais belas, até porque nós sabemos quem estava lá no Ministério, né, da Educação, antes do Mendonça e antes desse outro aí que fez essas afirmações que Vossa Excelência acabou de falar, o nosso ex-colega senador aqui, que nunca deu bom dia, nunca cumprimentou ninguém, aquele que tem um rei na barriga e que estava acertando com Delcídio a fuga do doutor Severo. Eles são engraçados. E sentar aqui e vê-los discursar, sem dúvida, de uma riqueza muito grande, que acrescenta a mim culturalmente, que não tive oportunidade para a faculdade, mas ouvir esse povo que governou o Brasil 13 anos, são meus colegas, eu amo esses colegas, oro por eles, peço a Deus para dar lucidez a eles, mas para mim é de uma riqueza que eu nunca adquiri na escola, nunca vi tanta cara de pau na minha vida. Amém. Eu quero agradecer ao... Permite uma parte muito curta. Eu quero agradecer ao senador Caiado pelo seu pronunciamento. Senhor presidente, seria possível ainda um pequeno parte? Sim, lógico. Senador Caiado, eu estava assistindo sua fala pela rádio a caminho daqui, e eu quero dizer que de tudo que eu vi sobre o Ciência Sem Fronteiras, é claro que precisa de reforma. E fico feliz que o ministro esteja pensando em reformar. Claro que eu gostaria que ele consultasse mais gente sobre isso, mas tem que reformar. E uma das reformas é, de fato, concentrar ao máximo recursos na pós-graduação e a pós-graduação ao máximo em ciência e tecnologia. O fato de gastar dinheiro com graduação, em primeiro lugar, demonstra um reconhecimento de fracasso da graduação no Brasil. Ou seja, ao criar esse programa, disse aqui, nossa graduação está tão frágil que a gente vai mandar o menino ficar um ano lá fora. Segundo, uma análise benefício-custo do programa, do ponto de vista não do jovem que vai, e aí é muito bom para ele, claro, e eu acho positivo. Basta um jovem ficar 6 meses em Paris e ver que o metrô funciona, que já faz bem, mas é um custo muito alto, como o senhor falou, se eu não me engano, 114 mil dólares. Dólares, não é isso? Reais. Então, não justifica. Enquanto isso, nós estamos deixando de financiar pesquisas no Brasil. Estamos abandonando laboratórios inteiros. E os recursos estão indo para esses programas de um ano e meio de pura graduação. Tem que reformar. Fico feliz de não ver em nenhum momento o ministro dizer que vai acabar o programa, porque o programa vem de outro governo. Não, em nenhum momento eu vi o ministro Mendonça falar em acabar o programa. Ele falou em reformar o programa. E nesse país, tudo tem que ser reformado, inclusive essa casa. Agora, eu estou de acordo com o senador Magno Malta de que a reforma de colocar eleição de deputado por lista fechada é um assinte contra a opinião pública, senador. É um assinte. É uma maneira de eleger quem o povo não quer, escondido sob os nomes dos outros. É uma vergonha que alguém esteja pensando nessa ideia. E aí vem, mas vamos fortalecer os partidos. Primeiro, não é assim que se fortalece partidos. Fortalece com propostas, com identidade ideológica, com identidade programática, com identidade ética. E segundo, se fortalece partido, por exemplo, que se vote em partido, mas que depois o eleitor escolha o nome. E não que se vote no partido e os nomes surgirão no dia da eleição para a surpresa de muitos eleitores que vão estar elegendo pessoas que eles detestariam ver como seus representantes. Então, eu creio que o senador Magnolto tem razão. Essa tal de lista fechada é um assinte, a meu ver, contra o eleitor brasileiro nos dias de hoje. Tudo precisa ser reformado, mas para melhorar, né? Eu creio que a proposta de reformar o Ciências Sem Fronteiras, indo na direção de prestigiar mais, com mais eficiência o uso dos recursos e mais pós-graduação, é uma reforma positiva. A reforma política da lista fechada é uma vergonha, é um retrocesso que eu espero que essa casa lute para não deixar que aconteça. Muito obrigado, concordo 100% com toda a exposição feita por você. Muito obrigado.